por apontar uma ideia, uma concepção diferente daquela predominante, sobretudo no século XIX ocidental, europeu, que era a ideia de progresso humano, a ideia de desenvolvimento humano, tão celebrada, tão enfatizada em seu período. Mas, sobretudo, para o Nietzsche, né, a crítica se volta aí para a construção de um ser humano que, resultando dessa cultura, não seria aí esse ser humano progressista tão desenvolvido como pensado pela tradição e pela cultura ocidental. Por isso aí, ao contrário do movimento de exaltação da cultura, Nietzsche desenvolveu e também faz parte de um grupo de autores aí identificado como aqueles que fizeram a crítica à cultura, a crítica à civilização no final do século XIX. E para Nietzsche, o carro-chefe, né, de todo esse processo de discussão seria justamente aquela que no século XIX era conhecido como a ciência que pensa o ser humano, que pensa a formação do ser humano, que seria a moral. Por isso, a moral se tornou um dos principais alvos de crítica da filosofia nietzschiana. Bom, ao contrário, então, do que defendia a cultura ocidental dentro da civilização de grande progresso, de grande desenvolvimento, e para usar o termo biológico levado a ciências sociais, uma sociedade e um indivíduo altamente evoluídos, o Nietzsche defendeu aí a ideia de uma decadência da cultura ocidental, ou seja, a história da cultura ocidental não seria a história de um progresso cada vez mais contínuo, um processo de evolução cada vez mais amplo, mas exatamente o contrário, né? A história da cultura ocidental seria uma história de decadência. E uma decadência proporcionada aí pelas três principais esferas culturais ou referências culturais que moldaram a civilização ocidental. Na antiguidade, a filosofia grega, na Idade Média, o cristianismo e na modernidade, a ciência iluminista. Essas três instâncias da cultura que teriam formado aí aquilo que se chamou de cultura ocidental teriam proporcionado, né, a formação, né, de uma cultura para o nosso mundo decadente, formando aí um ser humano que não fosse esse ser humano progressista, altivo, afirmativo, mas o exato carro-chefe dessa decadência teria sido justamente a moral em cada um desses momentos. Bom, e para pensar então como essas esferas culturais promoveram essa decadência da cultura, Nietzsche realizou o que ele chamou de a investigação acerca da inversão dos valores na cultura ocidental. Na obra dele, Genealogia da Moral, o Nietzsche foi investigar a origem dos nossos termos morais, sobretudo os termos bom e mal. E percebeu, por exemplo, esses termos foram invertidos e o sentido dos termos aí se tornaram invertidos. Com a inversão no sentido dos termos, houve também uma inversão dos valores atribuídos aí às noções de bom e mal e, em decorrência disso, a referência. Para fazer essa investigação, o Nietzsche volta lá no sentido do bom utilizado na Grécia, no pensamento grego, antes do desenvolvimento do nascimento da filosofia, sobretudo da filosofia econômica. E onde o Nietzsche vai buscar esse referencial? Lá no herói grego trágico. Né? Nietzsche, investigando a Grécia pré-filosófica e, sobretudo, a mitologia grega, percebeu que lá na Grécia pré-filosófica havia, por parte desse herói, uma espécie de moral da afirmação. O que seria essa moral da afirmação? Para o herói grego trágico, a noção de bom se define a partir de si mesmo e não a partir de outra coisa. Ou seja, o herói grego é aquele que é bom e sabe que é bom e não pode se contentar com nada menos do que o bom. Por isso aí, a busca pela excelência, pela autoafirmação de si mesmo, é o elemento que está sempre presente aí nessa moral do herói grego. Essa é direta imediatamente um contrário, né? Uma oposição. Né? O rival do herói, o inimigo do herói grego aqui não é o mal. Né? Então, o herói grego não é aquele que diz: eu sou bom, você é meu rival, por isso você é mal. Pelo contrário, né? Para ser rival do herói, tem que ser quanto ele. Né? Então, não há oposição aqui nessa moral da afirmação entre o bom e o mal. O oposto do bom, o rival do bom, é o também igualmente bom.
seria justamente essa noção do bom ligada a uma espécie de afirmação do sujeito, afirmação do indivíduo, uma das consequências, ou o processo justamente de inversão dos valores. Quando isso teria começado na cultura ocidental? Filosofia socrático-platônica, né? Foi nessa tradição que se inicia com Sócrates e, sobretudo, é continuada por Platão, de virtude foi entendida especificamente da alma, em detrimento das qualidades físicas do corpo, por exemplo. O próprio Sócrates, o que eu sou? O que é o ser humano? Portanto, a ideia de virtude, a ideia de excelência, tão bem celebrada na cultura grega, não físicas, as qualidades do corpo, como força, agilidade, rapidez, né? Mas estaria associada aí exclusivamente às qualidades da alma, aquilo que define exclusivamente o que é o ser humano, né? Então já começa aí uma inversão de bom e a ideia de afirmação, porque o bom enquanto virtude, enquanto areia, não está no corpo, mas está exclusivamente na alma. E, portanto, o ser humano é definido por sua parte anímica, então, e não por sua parte sensível e material. Essa inversão teria sido ainda proclamada pela tradição religiosa judaico-cristã, que, ao contrário da afirmação do herói grego, desenvolveu uma moral da negação. Por quê? Porque a noção do bom aqui passa a ser dito pelo seu contrário, né? Essa é um pouco a herança da tradição judaica, do povo judaico, que historicamente foi um povo que foi perseguido, escravizado, minimizado, e isso a essa ideia de uma moral do contrário, né? O outro, aquele que escraviza, aquele que mata, aquele que persegue, é mau. Eu, que não sou o outro, sou bom, né? Então, diferente do herói grego que definiu o bem pela afirmação de si mesmo, a tradição judaica, seguida depois pela tradição cristã, promove a inversão do bom, né? Colocando-a como oposição ao mal, né? O outro é mau, por não ser o outro é que eu sou bom, né? Ou seja, o bom é aquilo que não é o mal, por isso, é aquilo que não é o outro. Por isso aqui, uma moral da negação e não uma moral da afirmação. Daí, unido à tradição judaico-cristã com a negação de tudo aquilo que não é próprio do ser humano, por exemplo, aquilo que não definiria a essência do ser humano, que está vinculado à sua sensibilidade, que está à sua materialidade, né? O corpo, os elementos sensíveis e tudo aquilo que se volta para o corpo, como as paixões, por exemplo, foram tomadas em sentido negativo e em segundo plano, em relação àquilo que é essencial, aquilo que é fundamental, que seria então a alma e todas as virtudes relacionadas à alma, ao intelecto, ao conhecimento intelectual e racional. Então, isso para Nietzsche proporcionou aí uma desvalorização, né, da dimensão sensível do ser humano, de uma parte da sensibilidade e tudo aquilo que a ela, para exaltar aí apenas um aspecto e talvez um menor aspecto aí do ser humano, que seria a sua atividade anímica. Isso são os valores e uma inversão dos valores, uma vez que o sentido de bom foi então invertido, foi então modificado, né? Para Nietzsche, até mesmo os conceitos de verdade e mentira passaram a ser tomados nessa tradição como conceitos morais, né? Ou seja, verdade é aquilo que é partilhado comumente por todos, né? Mentira é algo que é diferente do que aquilo que... A cultura ocidental se moldou afirmando justamente a ideia de que é mal mentir. O que é bom é dizer a verdade, né? E se nós temos uma sociedade em que haja o reconhecimento de uma verdade, todo mundo comunga dessa verdade, dizer o contrário disso é mentir, e por isso feio. Como eu não quero ser feio, mal, excluído, o outro, eu tenho que dizer a verdade com todo mundo, ainda que essa verdade seja uma mentira que todos contem juntos, né? Então, verdade aqui é aquilo que todo mundo afirma, todo mundo diz. Todo mundo diz, deve ser verdadeiro, né? E é bom dizer a verdade e mal eu quis ser o diferente, né? Isso leva os indivíduos a partilharem, né, de ideias que são que o objetivo fundamental aqui não seja estritamente a verdade, né? O objetivo aqui é daquilo que
a cultura, a tradição, define como sendo bom, né? Então, o relevante aqui do ponto de vista epistemológico não são exatamente a verdade ou a mentira. O relevante aqui é que o indivíduo não seja um mentiroso, porque isso é moralmente incorreto, né? Então, os termos verdade e mentira perdem o seu valor enquanto tal e são tomados aí como morais, né? Dentro da ideia de moralidade, né? Para Nietzsche, isso conduziu a um abandono de uma busca, de fato, por uma verdade, né, mais direta, mais pessoal, mais subjetiva de uma verdade, seja o resultado de uma afirmação, né, para ser estabelecida aí a partir das ideias de moralidade. E o resultado de tudo isso para Nietzsche? A criação de um ser humano fraco, decadente, debilitado, né? Primeiro porque particiona o ser humano, divide o ser humano em corpo e alma, considerando apenas uma parte como essencial, como fundamental, menosprezando. Então é partido, e justamente a parte onde não existe a pulsão, a força e a intensidade, que é a parte anímica, o intelecto é exaltado, enquanto a parte em que está relacionada de fato a força, a intensidade, a pulsão, e acabaram sendo menosprezados. O resultado disso também para Nietzsche é um esvaziamento completamente dos valores. Encontra no final da cultura ocidental um niilismo total, ou seja, para Nietzsche, dos valores defendidos pela tradição e pela toda a cultura ocidental, que enfraquecem o ser humano, que enobrece apenas uma parte em detrimento de toda uma outra bem mais, desemboca aí no total esvaziamento de todos os valores, de perda de todas as referências daquilo que pode ser tomado como, de fato, um ser humano forte, potente, né? Então, a tradição ocidental, essa tradição da cultura ocidental, esse esvaziamento dos valores, aquela pulsão de autoafirmação existente lá no Herói Trágico, foi eliminada, foi anulada por conta de uma moral aí pensada a partir, né, desses referenciais. A vontade de potência, que seria justamente esse impulso individual, subjetivo, que cada um possui para a autoafirmação de si, seria então anulada por essa tradição, né, que começou com a filosofia socrático-platônica, se estendeu à tradição religiosa judaico-cristã e chegou até a concepção iluminista na modernidade. E a ideia de formação humana vinculada a essa tradição cultural se dava justamente por meio da moral, né? A moral era essa esfera cultural, essa esfera da cultura responsável justamente por moldar, por formar esse ser humano. E essa moral, então, pensada por essa tradição cultural, acabou resultando no que Nietzsche chamou de uma moral de rebanho, né? Ou seja, um rebanho, né, é um grupo de indivíduos bem domesticados, bem domados, né, bem controlados, que pode ser facilmente conduzido, né? É isso que o condutor de um rebanho faz, né? Disciplina, né, pune se for preciso, né, imprime algum castigo, eles que são tosquiados no rebanho, né, com um conjunto de ovelhas, sejam exatamente conduzidos para onde quer que eles sejam conduzidas. A moral fez pelo ser humano, né, ao longo de toda a tradição de toda a cultura ocidental, criou uma moral de rebanho, né, indivíduos bem tolhidos, bem disciplinados, né, e aí às vezes inclusive com punição, para que eles fossem também facilmente guiados. Só que essa guiada ao indivíduo através da moral implica não o exercício da força contra exatamente a minimização dessa potência do corpo, né? Provocando no indivíduo não uma ferida no corpo como se faz com uma ovelha, por exemplo, no rebanho, que você chicoteia, que ela volte para o lugar, mas uma ferida na alma. Por quê? Quando você faz uma ferida no corpo, quando ela você não sente mais aquela ferida. Mas se você realiza uma ferida na alma, essas são mais difíceis de serem tratadas, mais difíceis de serem curadas, e o indivíduo pode voltar a sentir essa mesma ferida. Daí que essa moral para Nietzsche cria o que ele chamou de uma moral do ressentimento, né? Fazer sentir de novo
aquilo que o indivíduo já havia sentido uma primeira para que o indivíduo seja conduzido, seja bem guiado, seja bem domesticado, de acordo então com essa... Bom, contra essa moral de rebanho e essa cultura decadente, Nietzsche defendeu justamente a ideia de uma afirmação da vontade. É preciso pensar uma cultura e repensar o ser humano, não primando pela decadência, não primando pelo enfraquecimento, não primando pelo tolhimento da vontade de potência, mas por uma afirmação da vontade, de modo que o indivíduo, né, possa ir se autoafirmar. Por isso essa referência lá ao herói grego trágico e a uma moral da afirmação, ao contrário de uma moral da negação, certo? Então, em vez de construir uma moral que seja a negação do indivíduo, a negação das suas pulsões, a negação de sua vontade, a anulação de sua vontade, uma moral da negação que se defina a partir do contrário, a partir do outro, né? Não sou aquilo outro, por isso sou isso, mas que se diga sou assim, quero ser assim, né? Nietzsche defende então essa perspectiva. E qual seria o critério ético aqui fundamental para avaliar essa moral da afirmação? Para Nietzsche seria a própria vida. Mas o que é a vida? Né? Você perguntaria para Nietzsche. E ele responderia: você só vai saber vivendo. Há uma personagem que o Nietzsche cria, né, chamado Zaratustra, que pensa justamente a afirmação e a vida tomada como critério ético para o indivíduo, por exemplo, que chega no final de sua vida e é capaz de afirmar as suas decisões, afirmar as suas escolhas, afirmar aquilo que ele havia pensado, aquilo que ele havia tomado como decisão ao longo de toda a sua vida. E aí o indivíduo que chega no final da vida e pensa de si mesmo: é isso, pois, a vida? Então, repita-se. O indivíduo que fosse capaz de tomar essa decisão, ele teria clareza de que viveu toda a sua vida uma moral da afirmação. É um indivíduo que não chega no final de sua vida lamentando: eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, eu não fiz isso, não fiz aquilo. Mais uma vez, moral do ressentimento. O indivíduo ressentido pelo que fez ou ressentido pelo que deixou de fazer é o indivíduo que não viveu afirmativamente. Mas quem é que vai poder decidir isso? Só o indivíduo, né? É só quem vive, que sabe o que vive e como vive, né? Então, se a vida é um critério ético, o indivíduo deve estar aberto, né, a esse mundo, aberto à vida, aberto à existência, para poder se afirmar, para poder saber que se afirmou de fato. Né? Um indivíduo que conseguiu se livrar do ressentimento, né, daquela moldura colocada aí por uma moral de rebanho, para buscar aí a afirmação da vontade. Né? Então, o indivíduo que chega ao final da vida é capaz de dizer isso: é isso, pois, a vida. Então, repita-se, ou seja, se possível fosse, eu viveria tudo exatamente da mesma forma. Esse é o indivíduo que viveu a moral da afirmação, sem culpa, sem ressentimento. E aí, isso conduziria ao que Nietzsche chamou justamente de super-homem. Né? O super-homem, ou o além-homem, né, é justamente aquele aí que viveu essa moral da afirmação e que tomou a vida como critério ético. O indivíduo que superou a decadência cultural promovida pela tradição ocidental e buscou aí sempre uma vida afirmativa. E aí, por isso, para Nietzsche, né, a moral, como pensada pela tradição ocidental, em vez de criar um ser humano como se pensava no século XIX, progressista, desenvolvido, melhorado, teria criado, então, um indivíduo decadente. Contra a moral da negação, contra a negação das paixões, dos afetos, uma moral da afirmação. Essa é a proposta, então, do filósofo alemão Friedrich Nietzsche.